Boa noite, tudo bem, gente? Meu nome é Lélio Braga Calhau, sou promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, autor de livros de duas editoras. Editora Ímpetos, do Rio de Janeiro, uma editora jurídica, e naquela editora o meu livro principal é o Princípios de Criminologia, nona edição, 2020, acabou de ser lançada a nona edição, e sou autor da editora De Plástico também. Nessa editora De Plástico, eu sou autor do livro Bullying, o que você precisa saber, entre outros. Está na quinta edição, a gente vai estar lançando a sexta edição esse ano ainda. E hoje eu vou conversar com vocês aqui sobre, a convite da Bienal Mineira do Livro e do meu amigo Vicente Machado, gerente lá da leitura do BH Shopping. Nós vamos falar hoje sobre bullying e a referência aqui principal para vocês é um livro que eu vou lançar na livraria Leitura do BH Shopping, que é a segunda edição do meu livro Infanto Juvenil, Bullying, o que você precisa saber, que foi publicado no passado pela editora Ímpetos e agora ele está sendo publicado de forma independente. E eu gostaria muito de encontrar vocês lá na livraria Leitura quando a gente for fazer o lançamento. A Livraria Leitura vai mandar informações para vocês e eu espero que vocês gostem. Isso aqui não é um livro jurídico, isso aqui é um livro que eu escrevi para crianças de 8, 10 e 11 anos, para os pais apresentarem o bullying para as pessoas, para os seus filhos. Então, vamos começar a nossa live. O tema hoje é bullying. Deixa eu me apresentar formalmente aqui, enquanto não faço a leitura da abertura. É o seguinte: eu sou promotor de justiça da primeira vara criminal de Belo Horizonte, atuo na área criminal, eu sou formado em psicologia também, sou mestre em direito do Estado pela Gama Filho do Rio de Janeiro, sou mestrando da Faculdade Milton Campos aqui de Belo Horizonte, inclusive entreguei minha dissertação para o meu orientador, essa segunda dissertação agora, deve ter mais ou menos uma semana. E em breve espero continuar galgando aí a pesquisa. Eu sou palestrante de bullying há mais de 15 anos. No momento, a maior parte das palestras de bullying que eu realizo são as palestras do projeto Por Dentro do Ministério Público. Eu já visitei mais ou menos, dando palestras, mais de 50 escolas aqui em Belo Horizonte, nesses 3 anos que eu estou aqui. Sendo que o meu foco é a realização de palestras em escolas públicas, né? Esse que é o meu foco dentro desse projeto Por Dentro do Ministério Público, ou sobre bullying ou cyberbullying. Eu sou o idealizador da cartilha do Ministério Público de Minas Gerais, que foi lançada 10 anos atrás, a cartilha anti-bullying. Ela já teve mais ou menos umas 40 mil visualizações, se eu não estou enganado, nesses 10 anos. E já recebi algumas comendas. A principal, que talvez eu creio que seja a mais importante no tocante ao bullying, foi uma comenda que eu recebi em 2012 de embaixador da paz pela Câmara dos Deputados, pela Frente Parlamentar Anti-Bullying. Foi num tempo anterior às aprovações das leis anti-bullying que nós temos. Nós temos 3 leis federais anti-bullying. 2 são mais importantes e uma ela trata só do Dia Nacional Anti-Bullying, né? Então, vamos à leitura O governo de Minas Gerais apresenta a Bienal Mineira do Livro, realizada pelo Grupo Asas e pela Câmara Mineira do Livro. A iniciativa oferta a você um dos eixos oficiais, a Bienal na sua casa. Muito mais do que uma resposta aos desafios que a pandemia nos traz, a Bienal na sua casa será uma iniciativa permanente. Bacana isso. Realizada mensalmente para que estejamos próximos até que possamos estar juntos. Autores, editores, livreiros, distribuidores e gestores do mundo dos livros estarão com você para compartilharem as informações, lançamentos, spoilers e causos. Além de tudo isso, fique atento aos sorteios e ao acesso a cupons para receber livros dos expositores da Bienal gratuitamente em sua casa. Conquiste paixões, leia livros.
Gente, sobre meu currículo, eu esqueci de falar que eu sou uma pessoa apaixonada com livro. Isso aí me causou muito problema, porque eu gasto meu dinheiro quase tudo em livro. Livro é uma parte considerável. Então, assim, eu já cheguei a ter, só para encerrar essa parte, a gente passar para a palestra logo, eu já cheguei a ter 3.000 livros, com muito custo. Eu fiz uma redução para 2.000 livros uma vez. É perigoso, eu já estava caminhando para os 2.500 livros de novo, em pouco mais de 3 anos. Livro é paixão para mim. E eu compro livros desde quando o BH Shop só tinha 2 andares. Tinha uma livraria ouvidor lá, eu lembro. E eu compro livro desde criancinha e livro sempre mexeu comigo. Então, estar aqui com vocês falando sobre um livro é uma coisa que me engrandece muito. Vamos falar sobre bullying, então. Vou abrir aqui fiz um roteiro para vocês. Vamos falar sobre bullying. Gente, bullying é um problema que afeta todos nós. O bullying, ele existe na sociedade, provavelmente, desde quando foi criada as primeiras escolas. O bullying... Gente, Paula Pimenta, hoje... Só um momentinho. Não, hoje a Paula Pimenta é agora 19 horas? Não, acho que é 19 horas é a minha fala. Então o que acontece? O bullying, gente, sempre existiu desde quando começou a educação. Toda escola teve bullying, tudo teve bullying. Por que se fala de bullying mais hoje do que antigamente? Provavelmente foi porque na década de 70, lá na Escandinávia, começaram a ocorrer suicídios. Nós sabemos, na Escandinávia, os países da Escandinávia, tem a Noruega, o país mais feliz do mundo, né? Um dos países mais felizes do mundo, tá tudo dá certo, tudo é muito bom lá. Mas começaram a ocorrer suicídios nas escolas. Então, liderados por um professor, eles realizaram pesquisas nas escolas da Escandinávia. E aí eles descobriram essas agressões. Descobriram bullying. Então isso foi na década de 70. A partir da década de 70, o bullying começou a ser estudado como um fenômeno que ocorre nas escolas. Começou lá na Escandinávia, depois passou para a Europa, foi para os Estados Unidos. E ele foi... Aí, Paula Pimenta, até amanhã, gente. Tem um recado aí da Bienal Digital. Ele foi estudado nos Estados Unidos. Isso, gente, lá na década de 70 e década de 80. E no Brasil? No Brasil, deve ter pouco mais de 15 anos que a gente está começando a falar sobre bullying. Ou seja, nós temos mais ou menos uns 30 anos de atraso de discussões sobre o bullying no Brasil, quando se compara a Europa e Estados Unidos. Eles estão muito mais avançados. Desde os anos 70, então, lá na Europa já se estuda o bullying. No Brasil, isso começou, podemos falar aí com a Cleo Fante, né? Uma grande autora, está nativa ainda, atuante, palestrante fantástica, é minha amiga pessoal. Ela é a pessoa que lançou, acho que o primeiro livro de bullying. Teve um outro livro também que tratou de bullying, mas assim, quem sistematizou o início do bullying no Brasil, na minha visão, foi a Cleo Fante, essa pedagoga. O que acontece? O bullying está ligado com a questão da violência, gente. E com a questão da violência nas escolas. E isso nos choca, porque os índices dessa violência, eles estão realmente, assim, são altos. E no Brasil, para vocês terem uma ideia, saiu recentemente uma pesquisa da ONU que demonstrou que metade das crianças e jovens do mundo já sofreu bullying. E que no Brasil, o índice de crianças e adolescentes que sofrem bullying nas escolas, ele está por volta de 43%. Ou seja, naqueles 10 anos ali, mais ou menos, que as crianças estão passando, crianças e adolescentes passam pela escola, 43% dessas crianças e adolescentes vão passar por bullying. Algumas não vão ter nada, vão ter, como é que fala, problemas de estudo, a maioria terá problemas que serão administráveis. Mas alguns vão ficar com depressão, alguns vão ter transtornos, vão passar a ter transtornos de ansiedade, por exemplo.
casos raros, mas poderá até haver casos de... Poderá haver, não. Ocorrem, eventualmente, situações de violência, né? De suicídios por conta disso e até de atentados. O Brasil, infelizmente, nos últimos anos, foi palco de uma série de atentados nas escolas, coisa que até uns 20 anos atrás a gente via muito pouco aqui no Brasil e via mais nos Estados Unidos, mas no Brasil agora também começaram a ocorrer com uma certa frequência que nos deixa um pouco apreensivos, esses atos de violência. Então, gente, o Brasil, para a ONU, ele é um dos países que tem mais bullying no mundo. Teve uma pesquisa também que foi publicada em 2018 pelo Ipsos, Instituto Ipsos, que aponta que o cyberbullying, que é o bullying praticado através do meio eletrônico, o Brasil ocupa a segunda posição da maior quantidade de cyberbullying no mundo, só perdendo para a Índia. Segundo essa pesquisa que foi publicada em 2018 pela Ipsos, que fez uma pesquisa em vários países, dezenas de países, o índice de cyberbullying no Brasil é de 29%. Perde só para a Índia, que é 37%. Cyberbullying, gente, quem me conhece sabe que, para mim, hoje, é um dos problemas mais graves que existe na situação de bullying. E eu vou comentar rapidamente aqui no final. Cyberbullying, ele surge quando essas práticas antigas, essas práticas desrespeitosas, essas práticas de humilhação que ocorriam nas escolas, migraram para o meio eletrônico a partir do meados dos anos 90, né, com a entrada da internet no Brasil. Ah, mas tinha meios eletrônicos antes? Tinha BBS? Não sei se chegou a ter tanta entrada no tocante à questão do cyberbullying na época. Até porque era muito difícil acessar, era caro, não sei se teve. Mas quando a internet entrou ali por volta de 1995 no Brasil e surgiram as salas de bate-papo, aí o cyberbullying começou logo ali. A promotora de justiça, Cristiana Assad, muito obrigado por sua presença aqui, ó. Muito obrigado. Quando, em 95 ali, por volta de 95, a internet começou a entrar com força no Brasil, 95, 96, com as salas de bate-papo, aí o cyberbullying também começou. Qual que é o conceito de bullying para Dan Owens, que é o conceito de bullying que também a Cleo Fante utiliza? Gente, aqui é importante a gente pensar o seguinte. Existe uma certa confusão envolvendo a palavra bullying. E vou explicar para vocês. Para mim não tem muita confusão. Na verdade é o seguinte. Quando você cria um instituto, eventualmente ele vai se desenvolvendo. Ele acaba crescendo. Ele acaba não sendo originalmente o que a pessoa bolou. Então o que acontece? O bullying para o Dan Owens, ou Dan Owens, mas acho que é Dan Owens que fala, esse pesquisador lá da Escandinávia, o bullying para ele sempre foi envolvendo estudantes. Ou seja, é bullying quando ocorre na escola entre estudantes. Isso é a ideia original dele. Quando essa questão do bullying chegou nos Estados Unidos, o que aconteceu? O assunto cresceu, o assunto passou a ter ramificações. E aí, algumas situações que ocorriam fora da escola passaram a ser chamadas de bullying também. No Brasil, por exemplo, essas ações, essas perseguições no ambiente de trabalho, por força de influência assim, francesa e europeia, principalmente, se chamam assédio moral. Esse é o nome dessas perseguições no ambiente de trabalho. Mas, gente, em países da língua inglesa, eu tenho livros do Canadá, do Reino Unido, da Austrália, que se referem àquelas situações de perseguições no ambiente de trabalho como workplace bullying. Situações de perseguições nos presídios, bullying, e assim por diante. Isso acaba gerando uma confusão. Eu até no início, eu seguia essa linha, nas primeiras edições do meu livro eu seguia essa linha, porque eu achava que era um desenvolvimento.
Mas depois estava dando tanto desentendimento assim da situação, tanta confusão, que eu passei eu revi essa posição minha e passei a entender que bullying é só mesmo entre estudantes. Tal como o Dan Ovels, lá na Escandinávia, tinha desenvolvido. Mas, gente, em países da língua inglesa, então, a palavra bullying, ela vale para situações nas escolas, no trabalho, na internet, em presídios, vale para... Isso, gente, isso é tão confuso que a própria lei brasileira de 2015, ela adota, ela fala de perseguições sistemáticas, né? Ela chama o bullying de perseguições sistemáticas, e lá fala que os clubes também têm que ter programas anti-bullying. Os clubes e associações, e não só escolas. Então isso aí já gera uma certa... Poxa, mas peraí, o bullying não é só para as escolas? Então por que a lei brasileira colocou nos clubes e associações também? Então tem essa divergência doutrinária sobre o que é bullying ou não. Então, bullying, como Dan Ovels desenvolveu, são perseguições que ocorrem no ambiente escolar. Compreende o quê? Atitudes agressivas, ele usa muita expressão, ações negativas, né? Intencionais e repetitivas. Gente, pensa bem que bullying demanda ações repetitivas. Então, se são ações repetitivas, o bullying tradicional nunca vai poder existir somente com um ato. Uma briga na porta da escola. Se for um ato isolado entre os adolescentes ou entre as crianças, nunca será bullying. Por quê? Bullying demanda atos repetitivos. Bullying são perseguições. São perseguições, ou como a lei brasileira usa, intimidação sistemática, né? Intimidações sistemáticas. Pensa, bullying é um cerco. São perseguições contra a vítima ou as vítimas. Então não pode, um ato isolado nunca será bullying. Tá, o que acontece no cyberbullying é um pouco diferente. Por quê? Como na internet a propagação da calúnia, da difamação, da injúria, da perseguição, do meme negativo, como há o compartilhamento serial daquela agressão, alguns autores entendem que no cyberbullying basta uma postagem que seja compartilhada por muitas pessoas para se configurar o cyberbullying. É uma construção que eu acho perfeita, até porque quando o Dan Ovels, né, criou o bullying tradicional, que a gente está falando aqui, que é o tema do livro infantil que eu estou falando com vocês, que eu estou lançando a leitura do BH Shopping. Quando ele criou isso nos anos 70, não tinha cyberbullying ainda, né, gente? Não tinha internet. A internet veio uns 15, 20 anos depois, né, dessas pesquisas. O que acontece então? Então tem que ter essas ações negativas, que são agressivas, geralmente pode ser física, pode ser moral, pode ser verbal. Pratica-se bullying até sem ação, até com omissão. Eu sempre falo nas minhas palestras sobre um dos bullyings que eu acho mais terríveis na história da educação, que é o bullying entre meninas. Eu tenho pavor desse problema. Por quê? O bullying entre meninas, ele é pouco estudado no Brasil. Me dá um exemplo. Meninas Malvadas, aquele filme da Disney, é baseado num livro que trata somente do bullying entre meninas. O bullying entre meninas, ele é praticado geralmente com ardil, com planos dentro de planos, e muito raramente com agressões físicas. Geralmente são jogos de poder, que são realizados muitas vezes para causar sofrimento na vítima, apenas com a omissão. Por exemplo, olha, eu esqueci de chamá-la para participar do meu grupo de estudos. Na verdade, de repente, foi tudo combinado entre várias meninas para que uma delas não participasse do grupo, para que uma delas não fosse convidada para ir numa festa, e assim por diante. Ele é um bullying que machuca, ele é um bullying que deixa muitas marcas nas pessoas, mas ele não deixa rastros.
físicos. E, gente, tudo que a gente faz que não deixa rastro físico, a gente que é promotor, a gente investiga isso, é mais difícil de provar. Por quê? A comparação que eu tenho disso, não sei se vocês concordam, é que enquanto no bullying tradicional eu consigo... Opa, aquilo é bullying. Facilmente, como se fosse uma foto. No bullying entre meninas, eu não consigo eu não consigo capturar aquela situação de bullying como uma foto. Eu já conseguiria como um filme. Eu juntando pedaços de várias cenas para configurar um filme, uma cena de um filme. Aí sim eu consigo capturar uma realidade onde eu posso comprovar que uma menina está sendo vítima de bullying por parte de outras pessoas, mesmo ela não tendo marcas, não tendo. Por quê? Porque as marcas das agressões físicas são características do bullying entre meninos. O bullying entre meninas, ele é algo muito bem articulado, gente. A Rosalind Wiseman, que foi essa autora que escreveu esse livro que inspirou Meninas Malvadas. O nome do livro é engraçado, né? Em inglês ele é Queen Bee and the Wannabes, né? O que seria? A abelha rainha e as meninas que querem ser como as abelhas rainhas. Porque a abelha rainha no bullying entre meninas é essa menina que dá as cartas. É essa menina que está por trás de quase todos os planos dessa prática de bullying. E que aparece publicamente como um anjo, como uma pessoa que só quer a paz de todo mundo. E ela está articulando ali as wannabes para que elas pratiquem o bullying entre meninas. Então é bem interessante. Esse livro está até traduzido para o português, gente. Acho que no Brasil ele foi traduzido como Meninas Malvadas. Colocaram o nome do filme para facilitar. E também o Dan Wells e a Cleofante falam da chamada relação desigual de poder que tem que haver no bullying. Geralmente, gente, essa relação desigual de poder, na minha visão, ela pode ser conseguida de várias formas, né? De repente, a vítima do bullying ela é mais tímida. A pessoa que pratica o bullying é uma pessoa que tem uma rede social mais forte, é uma pessoa que tem uma rede de amigos maior. Pode ser um aluno mais velho, pode ser um aluno fisicamente mais forte. Isso pode acontecer. Mas há uma relação desigual de poder. Isso aí. Então, esses três pontos são muito importantes para que nós configuremos que é uma situação de bullying. Tem essas atitudes agressivas, né, ou, como o Dan Wells chama, né, ações negativas. Elas têm que ser repetitivas e tem essa relação desigual de poder nessas agressões. Tá dando para entender, gente? Por favor, escrevam aí nos comentários. Gente, eu tô passando um frio muito grande aqui, viu? Eu sou de Governador Valadares e eu tô acostumado com 30 graus de temperatura de noite. E aqui em Belo Horizonte está fazendo muito frio esses dias. Não sei se vocês estão acostumados já, mas eu tô sofrendo um pouco com isso, viu? Outra ideia importante que eu quero que vocês fiquem com isso aí bem registrado. Não há brincadeiras quando alguém está sofrendo. Isso é algo muito importante, muito assertivo para se dizer, gente. Não há brincadeiras, porque quando você pega o infrator, o autor de bullying ou a autora, a primeira coisa que eles alegam é o quê? É só brincadeira. Não queremos machucar ninguém. Não, foi só brincadeira. E aí, gente, eles usam um eufemismo. Qual que é a linguagem dos jovens para isso? Não, Lélio. Nós estávamos apenas zoando ele. A criança e o adolescente, principalmente, eles buscam neutralizar aqueles atos negativos ali, são atos cruéis às vezes, gente. Muitas vezes são atos cruéis, muito cruéis. Eles buscam neutralizar aquilo com uma justificativa. Não,
A gente não tá machucando ninguém. Nós só estamos zoando. Mas, gente, não existe brincadeira quando alguém está sofrendo. Isso é algo que é inquestionável. Se a pessoa não concorda com aquela brincadeira e ela continua, já é abuso. A partir do momento que ela falou que não aceita mais. Aonde pode ocorrer bullying, gente? Bullying pode ocorrer em qualquer lugar. Pode ocorrer em qualquer lugar na escola. Algumas pesquisas apontam que sala de aula, inclusive com a presença do professor, é só virar as costas para escrever no quadro que pode acontecer uma situação de bullying ali. Lembrando que isso é muito... Gente, eu tenho visto matérias jornalísticas falando que pessoas brigaram na porta de um colégio ou pessoas que nunca tiveram contato acabaram uma caluniando a outra uma vez e aí na escola já virou bullying. Não. Não existe bullying com atos isolados. Geralmente, pensa bem. O bullying é um cerco. Tipo aquela... Não cercavam as cidades na Idade Média? Não cercavam, cortavam a água, prendiam, tipo assim, faziam de tudo para a cidade passar fome. É isso aí. Essa que é a natureza do ataque do bullying. São ações repetitivas e perseguições. Então, ato isolado nunca será bullying. Mas pode ser um ato infracional. Se um adolescente agredir um outro na porta da escola, será ato infracional análogo ao crime de lesão corporal. E tem processo sim, gente. Hoje nós não vamos falar sobre isso, porque o tempo aqui é curto. Mas existem muitas condenações contra pais por conta de bullying praticados pelos filhos menores e também pelas escolas. Eu acabei de publicar um artigo na revista de Gestão Pública e Educacional da Unesp, lá de São Paulo. Eu e o professor Elcio Nacur, da Faculdade Milton Campos e da Dom Helder, nós acabamos de publicar nessa revista A4 um artigo comentando sobre o cyberbullying, um artigo de 30 páginas, deu um maior trabalho para fazer, onde a gente fala sobre a responsabilidade civil das escolas. E olha, a situação não é brincadeira. Muitas escolas preferem não tomar providência nenhuma ou enfiar o problema para debaixo do tapete. Quando estoura o problema, acontece uma ação judicial e há casos, inclusive, de escolas que quebram por causa disso. Porque elas são condenadas depois. Porque é um ato ilícito, foi praticado por filhos que estavam sob a guarda de pais e a lei brasileira fala que é um ato ilícito e tem que indenizar. Então o que acontece? A escola que não toma providências, que não tem um programa de prevenção ao bullying. Gente, tem uma lei federal de 2015 e isso a gente fala no artigo. Nesse artigo que está publicado nessa revista. Quem quiser me seguir aí, por gentileza, no Instagram. No Instagram é @LélioCalhau. Eu vou publicar onde está esse artigo, que eu e o professor Elcio Nacur publicamos ontem. Recebemos o aceite mês passado e agora foi publicado por essa revista de Campinas. O que acontece? Existem leis brasileiras que falam sobre os planos de prevenção do bullying. Desde 2015 eles são obrigatórios. Mas como não tem nenhuma multa lá na escola, não tem nenhuma multa na lei falando que a escola vai pagar, peraí, Lélio, vamos deixar esse trem pra lá, porque isso dá despesa. Realmente dá. O que acontece? As escolas não estão tomando providência nenhuma. Na hora que acontece o caso do bullying, a primeira coisa que os advogados vão fazer, os promotores e juízes, é perguntar assim, cadê o plano, né, o plano anti-bullying da sua escola, segundo a Lei Federal de 2015? Não tem. Ou apresenta aquele plano furreca de 4, 5 páginas lá, que foi mal feito, que qualquer perito, porque, gente, quando tem ações judiciais, tem peritos. O juiz vai nomear um perito pedagogo para olhar, esse plano aqui é de verdade? E aí a casa cai. Porque não resistem. Alguns planos anti-bullying de escolas são a casinha de sapê dos 3 porquinhos. É a porta para condenações judiciais pesadas, para sofrimento das vítimas, inclusive a bancarrota da escola. Porque uma ação judicial ela pode quebrar uma escola. Fora que o nome da escola vai embora, né? De repente, nós temos casos, nós conhecemos casos conhecidos, né?
de escolas que têm 80 anos, 100 anos, e acabam, por conta de um mau gerenciamento das situações de bullying, muitas vezes para querer economizar, para não gastar, ou até para enfiar o problema debaixo do tapete, não tomam providência nenhuma, e quando a bomba explode, ela explode da pior forma possível e, inclusive, causa um grande dano para a escola, um dano para a imagem da escola. E, gente, pai preocupa com isso. Se você vê que toda hora as escolas estão se envolvendo com a situação de bullying, opa, não vou colocar o meu filho lá não, porque eu estou com medo do que pode acontecer com ele. Isso pode acontecer. Bullying pode acontecer em qualquer escola, mas a forma como a escola reage ao bullying, que eu penso que é uma coisa que os pais olham muito. Gente, essas situações de bullying que ocorrem na escola, isso com certeza, isso acaba prejudicando a formação daquele ser humano. Nós não vamos entrar aqui, mas, gente, primeira questão dos traumas que causa para as vítimas. São pavorosos. Tem gente que tem transtorno de estresse pós-traumático. Tem gente que, por exemplo, eu vi um caso, uma pessoa não chegou a contar para mim, mas eu vi um caso que a pessoa não quis se reencontrar com a turma dela 30 anos depois. Sou Lélio, quero contar com as pessoas não. Me causaram muito mal há 30 anos atrás. Marcou a pessoa negativamente. Eu acho que quase todos nós, em algum momento, passamos por algo parecido na escola. Mas algumas pessoas, 30 anos depois, elas carregam ainda uma grande mágoa com o que ocorreram, porque doeu, foi dolorido. E aquilo ali, gente, é um problema sério. Se você aprende, isso aí até o Sutherland, que é um sociólogo, no caso dos crimes, ele falou uma vez, lógico, gente, não vamos falar aqui sobre teoria da aprendizagem, porque só isso aí demandaria muito tempo. Mas olha, o Sutherland falava o seguinte, lá na década de 30, o ser humano, e baseado nas teorias da psicologia, né, e da educação, né, as ações são aprendidas, ações lícitas são aprendidas e ações ilícitas são aprendidas pelas pessoas. O que as crianças e o que os adolescentes, vendo ali dentro daquela escola o comportamento dos mais fortes oprimindo os mais fracos, vão levar para a vida adulta? Ah, não, Lélio, não está comprovado, não tem... Olha, primeiro que está comprovado. Primeiro está comprovado que algum dano vai... Ah, mas de repente não são fatores diretos. Sim, mas pensa bem. A criança que está acostumada ali num ambiente onde o mais forte persegue o mais fraco, depois ela vira adolescente, sai passando a perna em todo mundo, aprende que isso que é o certo, entre aspas. Ela vai levar aquilo para o casamento depois, gente. E vai levar aquilo também para o ambiente de trabalho. Infelizmente, esses comportamentos, como bullying, eles devem ser coibidos porque eles causam... Gente, eu falo o seguinte. No bullying não tem só vítima direta. Todo mundo que assiste a situação de bullying é uma vítima também. Porque nós temos no bullying o quê? Nós temos os agressores, temos as testemunhas silenciosas e temos as vítimas. E eu falo uma coisa para vocês. Na minha percepção, na minha visão, as testemunhas também são vítimas. Porque, gente, eu sofro ainda até hoje de lembrar algumas situações que eu presenciei e não fiz nada quando eu era mais novo. Porque a gente era novo, 10, 11, 12 anos. É difícil até falar sobre isso. Aquilo me causou um mal muito grande de ter visto aquilo e, como criança, não ter falado nada, talvez. E eu conheço outras pessoas que sentem a mesma coisa. Então, gente, aqueles atos ali, aquelas agressões praticadas ali, são muito ruins para a sociedade, são ruins para as famílias, são ruins para a gente para o processo civilizatório. São situações inaceitáveis. Vamos avançar. Gente, vocês estão gostando? Está dando para entender? Escrevam para mim aí para eu... Eu vou falar rapidamente aqui, só para não passar batido, na questão da influência do grupo. A influência do grupo foi o tema da minha TCC de psicologia. Eu fiz sobre um experimento que teve em Stanford, em 1971, que foi o experimento Stanford de prisionerização. Em 1971,
Phil Zimbardo, que era professor em Stanford, ele simulou um presídio no subsolo da Faculdade de Psicologia de Stanford. E aí ele contratou pessoas para ser os agentes prisionais e pessoas para serem os presos. Todo mundo entrou normal, não tinha muita dificuldade, não tinha muita diferença deles, das pessoas que entraram. Eram estudantes, eram pessoas. Não havia diferença entre essas pessoas. Em pouco tempo, gente, em pouco tempo, o experimento era para ter sido feito em 14 dias. No 6º dia, essa simulação do presídio, eles tiveram que cancelar o experimento. Por quê? Os alunos, as pessoas que estavam no lugar, que estavam simulando ser os presos, começaram a passar mal. Começaram a ter problemas de saúde graves. E os alunos, as pessoas que foram contratadas no experimento para serem os guardas, começaram a torturar psicologicamente e começaram a gostar de fazer aquilo. Tem sim. Tem um filme que está na Netflix, se eu não estou enganado, que fala do experimento Stanford. Eu gosto muito desse filme. Ele é um filme... Deve ter uns 5 anos que ele foi lançado, mais ou menos. Agora, quem procurar no YouTube, acha um documentário em espanhol que foi feito lá na década de 70 pelo professor Phil Zimbardo. Muito interessante também. Então, gente, às vezes você busca entender por que as pessoas se envolvem no bullying. Porque é igual no crime, né? Quando tem um assalto que tem 4 pessoas, você interroga todo mundo e você pergunta, poxa, como que essa pessoa... Você vê lá 1 ou 2 que já tem passagens da polícia, assim, a rodo, de quando eram adolescentes. Mas aparece um, o que você estava fazendo aqui? Ah, na hora me chamaram, acabei indo. Então, gente, o que acontece? O efeito Lúcifer, estão colocando aí. A Ana Paula Laje está falando do efeito Lúcifer. O efeito Lúcifer, o Phil Zimbardo, tá vivo ainda, está com 90 anos mais ou menos. Esse efeito Lúcifer é um desdobramento das ideias lá do experimento Stanford. Ele, no primeiro momento, ele não trabalhou desse efeito Lúcifer, dessa capacidade do mal. Mas quando teve o caso de Abu Ghraib lá, ele pegou e ele consolidou aquelas ideias, né? Então, gente, a capacidade do ser humano fazer mal é uma coisa que nos impressiona, inclusive crianças e adolescentes. Eu me lembro que uma das coisas que me deixou mais em choque, quando eu entrei no curso de psicologia, eu fui fazer psicologia dos 36 aos 41, eu estou com 49 hoje. O que acontece? Quando eu entrei na psicologia lá, com 36 anos, eu ainda parti de algumas premissas. Ah, não, criança, é bondosa, papapá, e o curso de psicologia te desconstrói, né? Te desmonta, você entra com o ser humano e sai outro. Né? Então o que acontece? Crianças podem praticar atos muito negativos, gente. E aí eu quero deixar para vocês uma sugestão sobre isso, sobre esse ponto, para a gente avançar. Existe um livro e também um filme que é muito bom, chamado Precisamos Falar sobre Kevin. Vocês já leram esse livro? Já viram o filme? Gente, esse livro ou esse filme e esse filme são fantásticos. É uma história que aborda uma criança e depois um adolescente que ele era sociopata. Gente, tem isso aí no meio da nossa sociedade. E isso aí, eu vou te falar uma coisa, muitas vezes, algumas pessoas, não estou falando que é o perfil das pessoas que praticam bullying, não, gente. Mas algumas das pessoas que estão envolvidas com esse tipo de ação têm um pezinho na sociopatia. Não são todos os casos. Eu não gosto muito dessa tipologia, porque há alguns livros de bullying que falam da tipologia da pessoa que pratica o bullying, né? Que seria uma pessoa assim, com poucas emoções, uma pessoa um pouco fria, uma pessoa que maltrata animais, uma pessoa que tem pouca empatia com outras pessoas. Realmente algumas pessoas nas pesquisas são assim, mas nem todas. Talvez, eu acho que o filme que trata isso de uma forma mais equilibrada é esse filme que foi lançado há pouco tempo atrás, uns 3 anos atrás, com a Julia Roberts, né? Extraordinário. O Extraordinário, para mim,
é um filme que trata com muito equilíbrio, com muita responsabilidade e sem simplismos, gente. Gente, bullying é uma situação complexa. Se é uma situação complexa, tem respostas simples não vão dar certo. Como baixar uma lei de uma hora para outra, sem trabalhar a questão cultural nas escolas, sem promover a preparação dos professores e dos funcionários das escolas. Gente, é muito importante. É muito importante. O Bruno colocou aqui, ó, eu queria ler, mas meus pais não deixaram. Mas pode ler, depois de 18 anos, pode ler que é um livro muito importante. Esse precisamos falar sobre Kevin. Gente, nós temos que parar de olhar o bullying como algo simplista de resolver e algo pequeno. Bullying são atos complexos. Então, para sair do bullying, para resolver a questão do bullying, nós vamos ter que tomar medidas complexas. E medidas complexas, gente, elas demandam tempo, demandam estudos. Pode ser que não resolvam de uma hora para outra. Posso falar para vocês uma coisinha aqui que acontece nas escolas que coloca quase tudo que a escola faz no lixo. As escolas tratam do bullying com os professores, mas não tratam do bullying, não explicam, não treinam, não passam informações sobre questões de bullying para os funcionários da área administrativa. E aí, o que acontece? Um caso que aconteceu em Governador Valadares, numa escola particular, uma escola com recursos. O pai ficou sabendo que a filha estava sendo vítima de bullying, foi na escola para tirar a satisfação na hora do almoço. Chegou lá querendo falar com a coordenadora pedagógica, ela não estava, é lógico, na hora do almoço, mas ele precisava trabalhar 1h da tarde, ele trabalhava no serviço público. A pessoa que estava no balcão, que era funcionário administrativo, falou assim, o que está acontecendo, posso te ajudar? Olha, pode sim, a minha filha está sendo vítima disso, disso, disso e disso. A pessoa vira para esse pai e fala assim, olha, que interessante. Esse menino aí, ó, que está fazendo isso com sua filha, ele está no pátio ali, você quer ir lá conversar com ele? Gente, pensem, o pai, que era formado em Direito, na hora que ouviu aquela resposta, ficou assustado. Falou assim, não, eu não vou lá não. Se eu for lá, olhem a quantidade de problemas que poderiam surgir desse encaminhamento inadequado que um funcionário administrativo da escola deu para um caso de bullying. Então, o pai não foi, depois ligou para a coordenadora, conversou com ela e conseguiram conciliar o caso, resolver o caso. Pensem bem se esse pai segue o funcionário administrativo e vai no pátio lá conversar com o suposto agressor. Pensem bem na hora que o pai desse suposto agressor ficar sabendo de que gente, um desdobramento que era X ia virar 4X. Ia ter ação na justiça para tudo quanto é lado. Contra a escola, contra o pai da vítima. Então, pensem bem, não adianta. Gente, eu fui numa escola particular uma vez, aqui em Belo Horizonte, fazer uma palestra de bullying. Mas eu sempre perguntei, vocês vocês não estão fazendo só para... Não, estamos fazendo mesmo. Beleza, fui lá de manhã, foi uma palestra numa escola particular pelo Ministério Público, na época. Eu já estava fazendo essas palestras para a escola particular. Beleza, foi bacana e tudo tal. Na outra noite, eu estava vindo de um shopping que eu ia, e quando eu estava no ônibus, descendo uma avenida aí, sem falar nomes, entram 15 funcionários da escola administrativa, era tipo 22 horas. O pessoal estava saindo da escola e tal. E todo mundo com o uniforme da escola. E eu achei bacana e tal. Comecei a conversar, puxei papo com essas pessoas. Olha, eu tive na escola de vocês ontem, falando sobre bullying. A gente tá com esse problema aí. Os 15 olharam para mim, não estamos sabendo de nada. Então é isso, gente. Essa é a realidade. A escola, muitas vezes, ela faz até ações adequadas, mas ela não executa para todas as pessoas.
E acaba que um funcionário administrativo ou uma pessoa que não está treinada, de repente, vai expor toda a escola a uma situação de bullying. Vamos lá falar sobre o cyberbullying um pouquinho? Nós estamos caminhando para encerrar nos próximos 10 minutos. Eu quero falar para vocês o seguinte, o cyberespaço, isso aí que aconteceu a partir de 95, ele é visto por muitas pessoas e pelas vítimas também, pelas vítimas não, pelos estudantes, como uma grande praça pública. Isso ficou potencializado nessa última geração da internet, que é agora com o surgimento das redes sociais, das mídias sociais, né? Twitter, Facebook, Orkut, né? Começou com Orkut, depois Facebook, Twitter, agora estão indo pro tal do TikTok, né? Deus me livre o que vai ser esse TikTok aí. Mas, o que aconteceu? Aquilo ali, gente, é uma grande praça pública para os adolescentes. O adolescente, gente, ele tem uma grande preocupação no tocante ao bullying, com certeza. Ninguém quer ser vítima disso. Mas o adolescente se preocupa muito com como as pessoas o veem nessa vitrine, nessa praça pública que é a internet, as redes sociais. Então, gente, um ataque contra a honra de um adolescente, contra a imagem de um adolescente numa rede social, tem o potencial de machucar muito mais que o bullying tradicional. Eu não vejo o bullying tradicional como um dos problemas mais graves hoje no tocante a esse assunto. Dentro do bullying tradicional, eu vejo a questão do bullying entre meninas. Porque se você pegar, eu devo ter mais ou menos 100 livros de bullying em língua portuguesa. Acredito que existam 2 livros, ou 3 no máximo, que tratem do bullying entre meninas. De 100 livros. Então, assim, é um assunto que eu passei para vocês aqui na live no início. É complicado. É pouco estudado. Muita menina está aí com depressão, está chegando com problemas graves na vida adulta, problemas emocionais por conta de bullying que ela passou lá atrás e que as agressoras fizeram questão dela falar assim, a culpa disso é sua. Você é culpada por isso. Quando ela não é. A vítima não é culpada. Mas o cyberbullying, gente, ele afeta todo mundo. Qual que é o grande agravante do cyberbullying? Porque o bullying, cedo ou tarde, a gente pega esses agressores. A gente descobre, a gente desmascara, a gente identifica eles. Na internet, existe uma falsa sensação de anonimato. E isso acaba gerando o quê? Coragem em alguns agressores. Eles acabam utilizando nomes falsos, eles acabam utilizando uma série de instrumentos, eu não vou me estender aqui, mas que vocês sabem. Isso aí já era péssimo nos anos 2000, gente. Eu peguei em Governador Valadares atuando como substituto, não era titular, eu estava substituindo o promotor da infância, atuei em casos de cyberbullying dentro de uma escola particular. Um caso envolvendo 40 crianças, 40 adolescentes que foi parar na polícia. Eu tinha lá, impresso lá pelas vítimas, situação, agressões, injúria, racismo, tudo que você poderia imaginar de coisas pesadas tinham lá. E essas pessoas foram para a polícia. Houve o procedimento e houve um encaminhamento. O que acontece? Isso está mais grave agora, gente, com esse fenômeno da fake news. Eu falo a coisa com vocês, hoje está sendo muito comum a propagação das fake news. E as fake news chegaram ao cyberbullying também. Eu estou recebendo algumas ligações de órgãos da imprensa para eu falar alguma coisa sobre a pandemia. Comenta alguma coisa, diz que está aumentando os casos de violência doméstica aí. Olha, se está aumentando, o que eu falei? Eu prefiro não me manifestar agora porque... Para eu me manifestar sobre isso, eu penso que a gente deve manifestar em cima de pesquisas. Eu acho que está muito cedo ainda para sair pesquisas falando sobre isso. Ah, mas você te... Não vou me manifestar porque eu não acho adequado. Cyberbullying, me liga uma pesquisadora de bullying, amiga minha, semana passada, Lélio, a imprensa está atrás de mim também. Falou, olha, eu não tenho nada para falar. Porque eu não tenho pesquisas sérias, seguras para a gente falar que está acontecendo isso. Não, mas é porque é o cyberbullying e tal. Não, desculpa, não tem uma semana, tem 2 semanas. Ela me ligou e falou, olha, não estou sabendo de nada e quando sair,
Vão ter pesquisas, vamos ter informações seguras. Mas não podemos aceitar a pressão da imprensa para falar de algo que a gente não está seguro, que não tem fontes confiáveis. Isso, gente, na época da fake news, você sabe que isso não é muito respeitado, né? Pois bem, semana passada, uma semana depois de eu receber essa ligação, toca um caso de grande proporção no Rio de Janeiro envolvendo cyberbullying. Por quê? Porque agora, como não estão tendo as aulas, e está tendo agora as aulas, não está tendo as aulas físicas, as aulas presenciais, as agressões partiram também para a internet. Por quê? Agora está todo mundo usando a aula virtual, tem o bate-papo do Zoom, tem o bate-papo dos programas de comunicação, e eles estão ali no WhatsApp o tempo todo. Hoje nós vivemos, gente, eu vou encerrar em 8 minutos, hoje nós vivemos um problema, que a pedagogia, gente, a pedagogia tem resposta para tudo isso. A pedagogia estuda isso há anos. Nós devíamos ouvir mais pedagogos para tratar disso. Mas a pedagogia tem um problema para lidar agora aí, que é a chamada sala 24 horas. Enquanto os alunos estão ali, aquela sala de aula que você ia para de manhã, você acordava cedinho, ia para aula, voltava meio-dia e tocava a sua vida, não existe mais. Agora na internet, com essa internet das redes sociais atuais, a sala de 24 horas é 24 horas por dia mesmo. Durante 24 horas por dia, os adolescentes vivem aquilo ali, a realidade da escola, da vida online. Aliás, adolescente não tem vida online e offline, adolescente tem vida. Nós que somos mais velhos que tem vida online e vida offline. Eles não. Já está tudo integrado. Então, temos esse problema. O cyberbullying são antigas práticas que agora se revestem de um instrumento novo, que são as redes sociais. E o que é que a justiça pode fazer, gente? É uma grande pergunta. Eu acho que tem 20 anos que nós que trabalhamos na justiça nos perguntamos o que que vamos fazer. Sugestão de livros para adolescentes. Olha, para adolescentes, tem um livro da Maria Tereza Maldonado, chama Bullying, Cyberbullying. Ele não é bem para adolescente não, mas o adolescente pode ler esse livro, é um livro muito legal. Eu gosto muito dele. E se você quer falar de uma forma muito simples, gente, leva o teu filho adolescente, convida ele para assistir o filme Extraordinário com você. Será uma experiência maravilhosa do plano de vista emocional e será uma ótima possibilidade, uma ótima abertura para você conversar com ele esse assunto. Porque a história do filme Extraordinário é inspirada em fatos reais, né? Então a gente tem que... É lógico que é alguma coisa romanceada, mas eu acho que ele traz de uma forma bem madura essa discussão do bullying nas escolas. Para acabar então, gente, essa pergunta, o que a justiça vai fazer? Aprovaram 3 leis. Aprovaram 3 leis federais. As escolas não estão tomando as providências, infelizmente. A maioria não está. A maioria não está. E quando algumas estão fazendo planos anti-bullying que não estão de acordo com as leis. Com essas 3 leis, são 2 principalmente. O que acontece? Na hora que pocar uma ação na justiça... Aliás, eu me lembro direitinho que uma vez eu fui convidado para fazer uma palestra sobre esse assunto na OAB, aqui em Belo Horizonte. E apareceram algumas pessoas das escolas e uma pessoa falou assim, que não acontece bullying na minha escola, não. Nós combatemos isso. Gente, eu posso falar uma coisa para vocês. Não se enganem sobre isso. Eu já vi diretor de escola com 2.000 alunos falar comigo que não acontece bullying na escola dele. Tá. Então o que acontece? Não se iluda que a sua escola está fazendo tudo que tem que ser feito. Porque você só vai descobrir que ela não está fazendo na pior hora do mundo. Quando pocar um caso grave. E, gente, casos de bullying, cyberbullying, no geral, eles vão para as redes sociais. Envolve adolescentes. Eles estão postando ali na rede social. É a hora que a sua escola, que tem de repente 70, 80, 90 anos de nome, pode acabar tendo um grave dano para a imagem dela. Por quê? Porque há uma lei de 2015. A lei traz vários itens que devem ser observados para os planos anti-bullying. Se a tua escola está fazendo um plano maravilhoso, mas que não se adequa a esse requisito da lei, a sua escola está
numa situação fragilizada. Então, pensem bem sobre isso. Há 2 leis federais. Ah, mas é porque lá não tem multa, então vou deixar para depois. Você está fragilizando a sua escola, está fragilizando a vida acadêmica dos seus alunos e de suas alunas, tá bom? Então, gente, a justiça ela tem que buscar, aliás, a justiça não, a escola, né? A sociedade tem que buscar uma saída para isso. Mas as saídas que geralmente são efetivas para o problema do bullying, e aí eu posso falar um programa que tem lá em Campinas, maravilhoso, que chama... Como é que é? É um programa de educação de pares, que tem lá, eu posso citar 2 autoras maravilhosas para vocês lerem, Thelma Vinha e Luciene Tognetta. São as 2 maiores autoridades de bullying no Brasil hoje, para mim, disparado. Nós temos aquela primeira leva de autores de bullying de 20 anos atrás, e temos essas que nos últimos 10 anos têm produzido com ciência, de forma sistemática, porque, gente, nós não podemos pegar teorias que são elaboradas em outros países e trazer para o Brasil e aplicar sem adaptá-las. E outra coisa, fiquem atentos com isso. Se você não faz um diagnóstico correto, se você não sabe fazer a pergunta, como é que você vai responder adequadamente a um problema? Então, gente, a pedagogia tem estudado de uma forma técnica isso. Esse programa de apoio, de sistema de apoio entre iguais, que tem lá em Campinas, que a doutora Thelma Vinha e a doutora Luciene Tognetta, elas estão implantando em várias escolas, já tem mais de 100 escolas no Brasil que estão seguindo esse plano. É um plano que basicamente é o seguinte, ele faz um convite, ele traz os alunos para dentro do problema para construir a resposta com eles. Um sistema de prevenção de violência, de prevenção de surgimento de bullying e outra coisa, de detecção de possíveis casos de bullying. E os próprios alunos procuram a pessoa e falam, olha, isso que você está fazendo com outro aluno lá não é legal. A gente não está gostando disso. Ou, fulano, a gente tem notado que você está muito calado dentro da sala. Está acontecendo alguma coisa com você? Conversa com a gente. Gente, isso é fantástico. É você trazer os adolescentes para a construção da saída desse problema, tá bom? Gente, alguma pergunta final aí? Vocês querem fazer a última pergunta? Nós estamos encerrando em 5 minutinhos. E, mais uma vez, quero convidar todos vocês para irem lá na leitura do BH Shop, no lançamento do meu livro, Diário de uma Vítima de Bullying, 2ª edição. É um livro infanto-juvenil que eu estou lançando aí. Assim que passar essa pandemia, a gente vai estar junto lá. Eu gostaria muito de encontrar vocês. Eu agradeço, então, mais uma vez, a Bienal Mineira do Livro. Gostaria de agradecer muito a Livraria Leitura, que mora no meu coração. Amo. É o tempo. 3/4 de todo o tempo que eu passo em shopping em Belo Horizonte é na leitura do BH Shop, na leitura do pátio, ou na leitura lá daquele outro lá, na Contorno, lá perto da Contorno, esqueci aquele que eu vou menos. Mas minha esposa gosta muito de lá. Mas a leitura do BH Shopping, eu comprei 80% dos meus livros que eu estudei para o concurso de promotor lá entre 96 e 2000 na leitura do BH Shopping. Quero agradecer ao Vicente Machado por ter me indicado, Livraria Leitura. Agradeço mais uma vez a Bienal Mineira do Livro. E eu estou muito emocionado porque eu amo livros. Gente, quero mostrar para vocês rapidamente aqui o que é ser uma pessoa louca com livros. Isso aqui são os meus livros de fantasia. Porque eu estou me aventurando, tem 4 anos que eu estou desenvolvendo uma saga de fantasia. É Boulevard Shopping. Isso aqui é a caneca da minha saga de fantasia medieval, A Irmandade dos Pares. Aqui também é bagunçado, minha mulher vai me matar. Mas aqui também tem muito livro. Isso aqui são os livros de direito meu. E lá na frente, aí tá muito bagunçado mesmo, tem mais livros de direito. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Meu nome é Lélio Braga Calhau. Agradeço do coração que vocês me adicionem aí no Instagram, @Lélio Calhau, e encontro vocês na leitura do BH Shop lá, do lançamento da 2ª edição do meu livro infantil, Diário de uma Vítima de Bullying. Muito obrigado, leitura, muito obrigado, Bienal Mineiro do Livro, e muito obrigado, meu amigo Vicente Machado. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!